maior, né? Clica nesses 3 pontinhos aqui do Google Meet. Se tu tiver no computador, claro. Depois clique em alterar layout e depois destaque a tela fica maior. Certo. O móvel descreve o movimento sempre no mesmo sentido do determinado referencial, percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ai, meu Deus, o que significa isso aqui, né? Distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Isso aqui significa uma coisa, a velocidade é constante. Tá bom? Tá. E veja, a velocidade ser constante não é qualquer coisa. Nem todo movimento tem velocidade constante. São os movimentos MRU que tem. Tá. Que é quando a aceleração é zero. Uhum. Muito bem. Muito bem, Ney. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Então, note, tem que saber ler a tabela, né? Nem sempre as tabelas dão o mesmo tipo de informação. Essa aqui é uma tabela que dá a posição pelo tempo. Tá. Isso poderia ter sido dado por meio de um gráfico também. Né? Não sei que tipo de questão o teu professor vai pôr, mas colocar um gráfico é bem trivial, bem comum. O gráfico aqui seria um gráfico de S, ou seja, posição em metros por tempo em segundos. Então, veja, para o segundo 1, você teria a posição 150. Teria um pontinho aqui. Para o 3, você teria a posição 250. Tá meio feio, mas tu tá entendendo. Uhum. 5, 350. Tá crescendo de 100 em 100, né? 150, 250, 350, tá crescendo de 100 em 100, enquanto o tempo cresce de 2 em 2 segundos, não é mesmo? Uhum. Isso dá uma reta. Tem outro detalhe importante, saber que tipo de gráfico cada movimento tem. O MRU ele tem uma reta desse jeito aqui, diagonal, quando nós estamos falando da posição no tempo. Por quê, né? Porque a equação ela é do tipo de reta, que nem a gente aprende lá na matemática. O sorvete, que o professor já falou para ti do sorvete? Eu lembro dele ter falado, mas eu lembro o que era. Pois é, sorvete é a equação da posição em função do tempo no MRU. Ou seja, em outras palavras, essa equação ela te dá qual é a tua posição em qualquer instante que você Ah, tiver tá. interessado. Só isso. Uhum. Sacou? Então tu quer saber qual é a posição desse corpo aqui no instante 3. Tu coloca 3 aqui e vai descobrir. Claro que para isso tu vai precisar saber quem é o S0, que é a posição inicial, ou seja, a posição no instante 0, não é no 1, é no 0. Por isso que tem o 0 aqui. E a velocidade. Tem que saber qual é a velocidade, tá bom? Uhum. Note que a velocidade ela é um dado constante do teu problema, né? Uhum. Ela não muda. Ela definitivamente não muda. Então é isso aí. Agora, o que está acontecendo aqui então? Temos que fazer um gráfico disto. Agora, como é que a gente vai... Bem, o gráfico já está feito. Agora temos que pôr a equação disso. A equação está posta. Então vamos fazer, de fato, o que o problema pede. Qual é a velocidade escalar média no intervalo de tempo de 1 a 3? Bem, se ele está pedindo velocidade escalar média, ele está pedindo essa velocidade que vem aqui. Porque quando tu está no MRU, velocidade constante, a velocidade é sempre a mesma. Então a média também será a própria velocidade que tu tem. Por exemplo, digamos que o semestre todo, o ano todo tu tira 7. A tua média não vai ser 7? Vai. Pois é. Então se a tua velocidade é sempre a mesma, a tua velocidade média vai ser aquela velocidade. Faz sentido, né? Uhum. Muito bem. Agora, além dessa equação, tem uma outra equação interessante que a gente aprende, mas que é uma forma mais reduzida dessa aqui, de certa forma, que é assim, ó, delta S por delta T. Ou seja, o deslocamento pelo tempo. Mas daí pode decorar só essa última fórmula e a outra não? Se pode, daí não é comigo, é com o teu prof. Agora, se tu quer entender o assunto todo, tem que decorar as duas. Ai, meu Deus. Porque pode ser que ele te peça uma questão do tipo, qual é a posição em determinado instante? Tu vai precisar dessa. Tá. De toda forma, dessa equação aqui, essa equação é mais geral, porque tu consegue obter a velocidade também. Se tu tiver a posição final, a posição inicial e o tempo, tu acha a velocidade isolando ela. Fazendo aquela Uhum. isolamento lá que a gente aprende na matemática, né? Isole o X. Aqui tu vai isolar o V, sacou? E se tiver faltando algum? Não vai conseguir.
Ah, Tem que tá. ter todos, menos aquilo que tu tá precisando. Uhum. Se tu tiver todos, tu consegue achar a velocidade. Ou se tu tiver todos esses aqui, tu consegue achar o tempo. E assim vai. Ok? De toda Uhum. forma, nessa aqui é mais simples utilizar essa equação, que é bem comum. O pessoal costuma decorar bem essa aqui, velocidade média ΔS por ΔT. Bem, quem é ΔS? O deslocamento. Então, se a gente quer saber a velocidade escalar média de 1 a 3, qual foi o deslocamento que teve do instante 1 ao instante 3? Tu sabe me dizer? 100? 100, exatamente, porque ele foi de 150 por Uhum. 250. Muito bem. Então, a gente coloca 100 aqui. E do instante 1 para o instante... Ou, se a gente não quisesse colocar desse jeito, simplesmente coloca o final menos o inicial. Por isso que é delta S. Delta na matemática e na física é sempre final menos inicial. Mas o que que é a letra S? Space de deslocamento, sabe? Espaço. Ah, tá. Tem professor que usa X, tanto faz a letra, né? O importante é tu Uhum. saber que isso aqui tem a ver com deslocamento. E o delta T aqui, né? Também, tempo final, tempo inicial. 3 menos 1. Porque se tu olhar aqui, é 3 e 1. Pronto, agora é só fazer a conta. Aqui vai dar 100, como tu mesmo falou, e aqui vai dar 2. Então a velocidade média, que é o deslocamento pelo tempo, dá 50. 50 o quê, né? 50 metros por segundo. Porque o deslocamento é metros e o tempo é segundo. Uhum. Nunca pode esquecer da unidade. Tá bom? Aham. Alguma dúvida? Não, isso eu entendi. Tá bom, então eu não vou pedir para te fazer outro problema, eu vou te pedir para fazer esse mesmo problema aqui, né? Porque já tá posto, já fez um exemplinho, tu Uhum. consegue ver bem o que tá aparecendo? Aham, eu já copiei. Ah, tá. Bem, lembre-se que tu não precisa copiar nada porque eu vou te mandar no WhatsApp depois. Aham. A gente quer saber qual é a velocidade escalar média no intervalo de tempo de 5 a 13. Então nós estamos falando daqui até aqui. Tá. É a mesma equação, mesmo estilo, tá bom? Tenta fazer essa conta. Se tiver dúvida, não me pergunta ainda, dá aquela pensada. Será que é isso que eu tenho que fazer e tal? Porque se eu te ficar respondendo tudo, a tua prova é quarta? É. Vai chegar na hora da prova, tu vai se sentir insegura, né? Então dá aquela pensadinha. Mas basicamente, segue essas equações aqui e coloca os dados que tu precisa pro teu problema. Dá 50 metros por segundo? Tu falou alguma coisa? Se dá 50? Isso, dá 50, a mesma velocidade que eu tinha obtido. Aham. E existe um motivo para isso. Porque nós estamos falando do MRU, né? Distâncias Ah, que é iguais, velocidade intervalos de tempo. constante. Isso, exatamente. As velocidades vão ser sempre as mesmas, independente do instante que tu estiver falando. Uhum. Porque é a velocidade constante. Né? Beleza, essa é a resposta da C, né? O movimento em questão é uniforme, por quê? Bem, ele é uniforme, obviamente, porque nós temos o mesmo deslocamento relacionado sempre à mesma variação de Uhum. tempo. Né? Ou seja, tu tem uma variação de tempo, tu vai ter sempre o mesmo deslocamento. Aqui a gente está tendo uma variação de tempo de 2 segundos e temos sempre tendo a mesma variação de espaço, 100 metros, né? Uhum. Por isso que ele é uniforme. Uniforme significa sempre o mesmo, né? Tá. É isso aí, uma forma. Então é sempre a mesma forma ali E de a unidade deslocamento. de medida sempre vai ser metros por segundo? Se tu estiver falando nesse problema, sim. Tá bom. Mas às vezes é quilômetros por hora, né? Pode ser Uhum. várias outras unidades. Ah, tá bom. No SI é metros por segundo, sistema internacional. Né? D. E aí, o movimento é progressivo ou retrógrado, Jorge? Não lembro o que é progressivo ou retrógrado. Mas essas palavras aí, elas, tu sabe o significado, né? O que é uma coisa progressiva? Uma coisa que vai para Progresso. frente, né? Uma coisa Uhum. retrógrada. Ah, uma coisa antiga, para Tá. trás. Então, tem tudo a ver com tu ir para frente ou para trás, né?
Então, progressivo é um movimento para frente, retrógrado é um movimento para trás. Então, Vai para esse, frente? esse corpo vai para frente, né? Porque ele saiu do 150 e foi para o 750. Então, Tá. ele é progressivo. Beleza? Uhum. É isso aí, Aham. veja como é lógico às vezes, né? Se tu tiver a matematiquinha básica aqui e um pouco de lógica, o MRU sai facinho, tá bom? Aham. Bom demais. Então tá, fizemos aqui primeiro exercício, vamos voltar ao livro. Lembrando, né? É coisa pra caramba aí que você tem que fazer. Mas a gente, supostamente, estamos bem em MRU. Né? Ah, tem uma coisa que eu quero te mostrar. Eu não vou fazer exercício sobre isso, mas eu recomendo que você faça. Posso até te mandar o livro depois. Tá bom. É muito provável que caia um negócio desse na tua prova. Ó, esse problema aqui, ó. Vamos ler juntos, né? Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum. Tipo, tá na mesma trajetória, tá na mesma reta, assim. Uhum. E eles são... As equações que vão ser mostradas são dadas a partir de uma origem comum. Da mesma posição inicial. Suas funções horárias parecem método em segundos é dado por isso aqui. Ou seja, essa é a equação do corpo A, essa é a equação do corpo B. Na física, tu sabe, os objetos têm equações, né? Uhum. Tipo aquela que eu te mostrei agora há pouco. É uma equação geral do MRU. Né? Então a equação desse corpo A é essa e desse corpo B Ah, é e esse essa. daí é do MRU? Sim, o problema anterior que a gente fez também. Não, mas esse daqui que você tá mostrando agora. Sim, MRU também, que nem o anterior. Ah, Por que é MRU? Porque a velocidade é constante. tá bom. Se tu tem velocidade constante, tu tem MRU. Mas o que tem de especial nesse problema que não tinha no outro? É que são dois corpos. Então ele quer saber o encontro, o instante de encontro dos dois corpos. Ok? E daí Encontro é uma coisa que eles, professores, pedem às vezes. e como que faz daí esse? Pois é, encontro, como a própria lógica do problema te pede, né? É um momento onde os dois estão iguais, né? Os dois estão na mesma posição. Eles têm iguais a Uhum. posição e o tempo. Porque se tu marcar de se encontrar com alguém no shopping e a pessoa for no shopping, mas só daqui a 3 anos, isso não é um encontro, né? Porque apesar de vocês estarem na mesma posição, vocês não estão ao mesmo tempo na mesma posição. Uhum. Então tem que ser ao mesmo instante e a mesma posição. E a única forma de você fazer isso matematicamente é igualando as equações. Então tu iguala as equações, ó, é o que ele fez. Ó, se eles estão em contra, a posição é a mesma. Então o SA é igual ao SB. A posição que eles têm é a mesma. Então você iguala as equações do SA e do SB, e fazendo uma matemática bem fácil aqui, né, de bar praticamente, você isola o T e chega que o instante de encontro desses dois corpos é no instante 5 segundos. Então, 5 segundos depois que você começou a contar, né, o problema, eles vão se encontrar. Tá bom? Então é só igualar as equações. Tá. Agora, isso é o instante. Como é que você encontra a posição? Você pega esses 5 segundos aqui e joga em qualquer uma das equações. As duas vão te dar a mesma posição, porque a posição das duas é igual, né? Essa Uhum. foi a nossa proposta inicial, né? Então, se você joga ali, você chega em 20. Então, a posição de encontro deles vai ser aqui no 20. Como que Mas iguala as duas? Fazer a continha eu sei, mas como que iguala as duas? aqui está a conta. A equação SA é essa, a equação SB é essa. Ah, só somou as duas? Ah, Igualar, né? O sinal de igual ah, entre as igualar. Tá duas bom. aqui. Isso. Beleza, daí isola o T e por aí vai. Ok? Tem outros exemplos aqui no livro, você pode tentar fazer depois, mas a gente tem que ir para o próximo assunto, tá? Aham. Beleza. Então, agora movimento uniformemente variado. O nome é parecido, mas tem uma diferença, porque agora ele é variado. Ele vai variar, só que ele vai variar sempre do mesmo jeito. Né? E o que é que traz essa variação sempre do mesmo jeito? A aceleração. Né? Então, o fato de tu ter uma aceleração constante vai fazer o teu corpo variar uniformemente. Ele vai mudar o movimento dele, mas sempre do mesmo jeito. Então esse não é constante. A velocidade não é constante. A Tá. velocidade muda. Porque a aceleração significa exatamente isso, a variação da velocidade no tempo. Né? Um carro acelerado, ele vai aumentar a velocidade, né?
Uhum. É isso aí. Muito bem. Nós até temos uns exemplos aqui de aceleração, né? A queda livre dos objetos é um exemplo prático de aceleração. Por que que se tu deixa o teu celular cair da cadeira não acontece nada, muito provavelmente, mas se tu deixa ele cair do alto de um prédio, ele vai quebrar. Por quê? Porque a gravidade, ela é uma aceleração, a aceleração da gravidade. Então, quanto mais o objeto cai, mais ele sofre essa aceleração. Então, mais haja aceleração sobre ele, ou seja, mais a velocidade aumenta com o tempo, né? Na prática, a aceleração da gravidade é 9,8. A gente arredonda para 10 nas nossas contas. Tu já deve ter visto muito isso, né? Aham. Força-peso, massa vezes 10, né? Massa vezes gravidade. Na prática é o seguinte, a cada segundo que cai aqui, ó, a velocidade aumenta em 9,8. Então, se tu solta o teu celular, se tu soltou, tu não jogou ele, então a velocidade inicial é zero. A ideia é essa. Passou um segundo caindo, 9,8 metros por segundo de velocidade. Claro, sem a resistência do ar, né? Passou mais um segundo, 19,6. Passou o terceiro segundo, 30, né? Vamos arredondar 30. Daí agora vem a pergunta, né? Pô, mas 30 metros por segundo parece muita coisa, mas quanto que isso é em quilômetros por hora? Algo que a gente está mais acostumado por causa dos carros, né? Isso é 108 quilômetros por hora. Então, um objeto caindo por 3 segundos já faz ele ter uma velocidade de 108 quilômetros por hora. É coisa pra caramba, né? Aham. Pois é, por isso que uh, jogue o celular do alto do quinto andar, que é onde eu moro, por exemplo. Vai demorar seus 4 segundos para cair, né? Uhum. Só que isso já é muita coisa, né? Já é quase 150 quilômetros por hora. Claro que vai quebrar, claro que vai machucar alguém, né? Por aí vai. Beleza? Aham. Então note que isso aqui só ocorre porque temos aceleração da gravidade, né? Nem sempre a gente tem aceleração, como nos problemas anteriores. Mas aqui tem. Então tá bom. Agora eu quero mostrar uma coisa para você, né? Nós temos umas equações para esses movimentos. A primeira delas está aqui, o vovô ateu. O professor já falou do vovô ateu para ti? A mesma coisa que do sorvete, com certeza, mas eu não lembro. Pois é, então, tudo que eu tô falando aqui, eu não tô enrolando, tá? Eu tô sendo Aham. bem breve, bem básico. Daria para falar bem mais, para falar dos detalhes e tal. Mas tem algumas coisas que tu é obrigado a decorar, tipo essa equação. Ou pelo menos saber usar ela para caso o professor dê na prova, né? Então, o que Tá. que é isso aqui, né? Equação da velocidade em função do tempo para um objeto que sofre aceleração. Os problemas que a gente fez não tinha aceleração, então não tinha essa equação. Agora tem, então vai ter essa equação. Quando ele falar MRU, ou falar que o corpo está acelerado, ou falar que saiu do repouso e começou a ganhar velocidade, todas essas situações são muito frequentes e usam essa equação aqui. V igual a V0 mais AT. Velocidade inicial, aceleração, tempo, velocidade final. Tá? Então, vovô ateu para tu lembrar aí. Claro, essa é uma equação que dá velocidade em Pera, o função do que que é tempo. cada letra? Você pode repetir, por favor? Sim, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Tá bom. Então tá. Então, quando tu olhar uma equação, pode ser que o professor dê equação e te pergunte as coisas. Tu tem que saber o que é cada bicho, né? Por exemplo, Uhum. aqui, ó. Nessa equação aqui, a velocidade, ele nos deu a velocidade inicial do corpo, 5 metros por segundo, e a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é sempre em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Tá bom. Ou seja, o que, que significa 2 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo o teu objeto aumenta a velocidade 2 metros por segundo. Então ele estava parado, passou um segundo, ele vai ficar com 2 metros por segundo. Passou outro segundo, 4 metros por segundo. Tipo um carro, né? Vai aumentando a velocidade gradativamente, tu vê isso no velocímetro. Muito bem. Então, ó, vou lhe perguntar. Então responda com atenção, tá? Nessa aqui que eu acabei de sublinhar. Quem que é a velocidade inicial e quanto é a aceleração? A aceleração é 8, né? 8 Q. Metros por segundo ao quadrado. Perfeito. E a E velocidade inicial? não tem. O que que é esse 3 aqui? Ah, é, eu confundi com a final. Opa, Ah, tá, o -3. isso. Menos 3 o quê?
Não Metros lembro. por segundo. Tá. Ah, entendi. Um é ao Isso. quadrado. Metro por segundo é aqui metro por segundo ao quadrado. Beleza? Uhum. Velocidade é sempre metro por segundo. É deslocamento por tempo, né? Quilômetro por hora. Por aí vai. Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui de boinha. Eu vou fazer esse primeiro, que parece mais longo, e depois vou te ajudar a fazer esse. Uhum. Então, veja que nesse aqui nem precisa de muita conta. Vamos só ler. Um móvel em movimento uniformemente variado possui aceleração igual a menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Menos, né? Uhum. Aceleração negativa. Então, a gente espera que, se a aceleração seja negativa, a velocidade diminua. Sua velocidade escalar varia no decurso do tempo segundo os dados. Tá aí os dados. A velocidade escalar inicial do movimento. Bem, quem é a velocidade inicial, né? Não temos equação aqui, como eu acabei de te perguntar, mas a gente tem uma tabela. A velocidade inicial é sempre no início, é sempre quando tu liga o cronômetro. Ou seja, quando o tempo é zero. Então, 3. Perfeito, 3 metros por segundo. Em que intervalos de tempo o movimento é progressivo e em que intervalo de tempo é retrógrado? Bem, como a gente conversou agora há pouco, progressivo é ir para frente e retrógrado é ir para trás. Então a gente vê que esse carro vai para frente, ou seja, ele tem velocidade positiva até o 3. 6, Uhum. de 0 a 6. Porque, pô, mas o 6 é 0, professor? É, mas eu tô falando até 6, né? Então até o antezinho do 6, lá, o 5, 9, 9, 9, 9, 9, ele tava com velocidade positiva. Aqui virou 0, claro. Uhum. Então, durante todo esse percurso, de 0 a 6 segundos, movimento progressivo, e depois, como vai ficando negativo, ou seja, do 6 ao 10, retrógrado. Tá Em que bom. intervalo de tempo é acelerado e em que intervalo de tempo é retardado? Bem, movimento acelerado e retardado é um pouquinho mais difícil de entender, tá bom? Uhum. Então eu vou lhe dizer, decore, basicamente. O movimento é acelerado enquanto o módulo da velocidade está aumentando. Módulo é o valor numérico independente do sinal. Isso que é módulo, seja na física, seja na matemática. Então a gente olha para esse problema e percebe em qual período de tempo o valor numérico independente do sinal está crescendo. É de 0, quer dizer, desculpa, é de 6 a 10. Porque de 6 a 10 a velocidade está indo de 0 para 2. Tá. O valor numérico está crescendo independente do sinal. Em que intervalo de tempo é retardado? Ou seja, o valor numérico está diminuindo de 0 a 6. Porque Tá. apesar de ser positivo, ele está diminuindo. Foi de 3 para 2, para 1, para 0. Né? Uhum. É isso. Então o valor numérico, independente do sinal, está diminuindo aqui e está crescendo aqui. Então aqui é retardado, de 0 a 6, e de 6 a 10 é acelerado. Se o móvel em questão muda de sentido, se ele mudar, né, em que instante isso vai acontecer? E aí, tu teria um bom chute para essa resposta aqui? Se o móvel em questão muda. Não sei. Bem, pensa num carro, né? O carro está indo para frente. Daí tu freia ele, tu não, né? Tu é menor de idade ainda. Ah, no 0? É isso, garota, muito bem. Porque tu tem que parar ele para tu começar a dar ré, né? Que Uhum. seria mudar de sentido. Então é no 0, exatamente. Muito bem, viu? Um pouquinho de lógica sempre ajuda nós. Bem, essa eu fiz para ti, basicamente. Agora tu que vai ter que me dar as respostas. Leia bem a 66 aqui e se precisar eu te ajudo. A velocidade inicial é 3 A velocidade inicial desse corpo é 3 o quê? metros por segundo. Errou! Quilômetro por hora. Ah,
Opa! Tem que sempre tomar cuidado com a unidade que o professor está usando, tá? Uhum. Até porque às vezes tu vai ter que converter, né? Por exemplo, tu sabe converter essa velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo? É alguma. Ai, Alguma não. coisa a ver com divisão, né? É, Isso. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, tem que dividir por 3,6. Tá tá. bom? Então tá bom. Ah, aceleração escalar. Qual é a aceleração desse corpo aí? Menos 2 km/h. Ao quadrado, perfeito. Aham. Menos 2, falou o sinal, era isso que eu queria. Então é uma aceleração negativa, né? Está diminuindo a velocidade com o tempo. A velocidade escalar no instante t igual a 1. E aí, o que a gente faz para encontrar essa resposta aqui? Tem que fazer a. Resolver a Tem equação. que resolver a continha, isso mesmo. Então, será que tu consegue resolver para a gente e me dar a resposta aí? Vou tentar aqui. Perfeito. Quando chegar na resposta, é só me falar. Se estiver errado, eu te corrijo. Um 1, exatamente. Só que 1 o quê? quilômetros por hora. Perfeito. A velocidade é 1 km por hora quando tu tem o t igual a 1 hora. Ou E seja, daí não passando uma tem, hora, fica não com tem essa o ao velocidade. quadrado, né? Não, velocidade é só quilômetro por Ah, hora, né? Isso. Aceleração que é quilômetro por hora ao quadrado. uhum. Em que instante o móvel muda de sentido? Você já me falou agora há pouco que ele muda de sentido quando a velocidade é zero, né? Aham. Bem, eu preciso ir no banheiro, então quando eu voltar, tu me diz qual que é a resposta da D, tá bom? Já te dei a dica. Tá bom. Já volto, só um instantinho. Eu já acabei.
Eu já acabei. Voltei. E aí? Chegaste na resposta? É tipo 1h30, 1,5? Aham, isso mesmo. Porque tu coloca zero ali na velocidade, né? Que é o momento onde Sim, troca o sentido. Divide, vai né? dar 3. Isolando o 3 tempo. menos 3, 0. Isso, exato. Daí tu passa o 2 dividindo, 3 dividido por 2 é Uhum. 1,5, né? Uhum. Poxa, você tá boa de matemática básica, gostei. Perfeito. Bem, isso aqui, vamos dizer assim, é metade do assunto de cinemática já. Né? O que seria, sei lá, um Uhum. mês e meio de aula. Agora eu quero te mostrar outra equação. Essa aqui é o sorvetão. Tem o sorvete, tem o sorvetão. O sorvetão é a equação da posição no MRUV, né? Ou seja, posição quando tem aceleração. Note que ela tem o t ao quadrado aqui, né? É igual sorvete, igualzinho sorvete, ó. Só que tem o at quadrado sobre 2 aqui, que é um termo associado à aceleração. Então, bem, é isso, Mas basicamente. essa é para quê? Essa Essa é fórmula? a posição, para tu encontrar a posição em função do tempo quando tem aceleração. Tá. Esse é MUV? Isso. Tá. Beleza? Então tá aí. São essas duas equações aqui que te dão a posição e a velocidade em função do tempo. Só que essa aqui tem um problema, né? Às vezes tu tem que resolver Bhaskara para encontrar a Ah, resposta. Né? Daí Bhaskara tu sabe que é meio chato, né? De fazer. sim. Então, não sei se tu sabe, né? Mas. Bem, cada elemento aqui da equação também tem um motivo, né? Esse aqui é a posição inicial. Então, a posição inicial Tá. aqui é 5 metros. O cara que multiplica o t sozinho, o t que não está ao quadrado, é a velocidade inicial, menos 2. E, olha só, aqui tem que tomar cuidado. O cara que multiplica o t ao quadrado dividido por 2 é a aceleração. Então, quem é a aceleração aqui? É o 3. Não é o 3,5, é o 3. Hum, 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Tá. Às vezes ela não aparece desse jeito. Por exemplo, aqui, quem que é a aceleração? Não é o 5. A aceleração É aqui o T é. ao quadrado. Não, o t ao quadrado faz parte da equação. Aceleração, velocidade e posição são sempre os números. Ó, são sempre os números, tá vendo? Ah, tá. Aqui era o 3. Mas aqui, como não está aparecendo, mas esse 5 surgiu da divisão pelo 2, porque da equação vem a divisão pelo 2. Então, qual o número que dividido por 2 dá 5, né? É o 10. 10, uhum. Então, a aceleração aqui, na verdade, é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ó. Ok? Tá bom. Então, tem que tomar cuidado com essa equação, o jeito que ela é apresentada, né? Ó, uma outra equação que pode aparecer, por que não? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma equação da posição no MRV. Quem que é a velocidade inicial aqui? Zero, porque não está aparecendo o termo com T. Quem é a posição inicial aqui? Zero. Não tem ninguém aqui. Uhum. Quem que é a aceleração? Tem gente que responde que é zero, tá errado. Se fosse zero, não teria esse termo aqui, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Uhum. Tem gente que responde que é um, também tá errado, porque tem que lembrar que na expressão tem a divisão por 2. Então, na verdade, a aceleração aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom. Porque 2 dividido por 2 dá 1, né? É isso aí.
Muito bem, um monte de blá 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 aqui, um monte de conta importante. Vamos fazer uma juntos. Acho que essa aqui é na medida. Vamos fazer 69 aqui. Então, vamos lá. Vamos apostos aqui. Quem que é a velocidade inicial desse movimento, sabe me dizer? O -2? Isso, menos 2 metros por segundo, muito bem. Não esquece da unidade. Tá bom. Quem que é a aceleração? 2,5 metros por segundo ao quadrado? Perfeito, nossa, nota 10. Muito bem, agora vamos para C, que é a barra pesada aqui. O instante é a posição em que o móvel muda de sentido. E aí, você me respondeu? Tem que dar 0, né? Tem que dar 0 o quê? O S? Errado. Nas outras contas, tu me disse que quem tem que dar 0 para trocar de sentido é a velocidade, né? Ah, é verdade. Mas cadê a velocidade? Justamente, essa aqui não é uma equação de velocidade, essa aqui é uma equação de posição. Só que dela a gente pode tirar a equação de velocidade. Eu vou te mostrar, tá bom? Uhum. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui no meu quadro. Vai começar. Beleza, já está aqui. Agora eu vou te mostrar. Novamente, eu estou passando as coisas aqui bem corrido, tá? Ah, mas tá ótimo. Tá Tudo bom. Espero estar ajudando. Então, vamos lembrar que essa equação aqui, ela é a sorvetão, então ela é SS0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Mas essa é a equação da posição. Se eu quiser a equação, o sorvetão, se eu quiser a equação da velocidade, tem que usar vovô ateu. Uhum. Por que eu preciso da equação da velocidade? Porque ele está falando aqui da mudança de sentido. E eu sei que ele muda o sentido quando a velocidade vira zero. E aí, como é que a gente vai fazer isso então? Bem, a gente tem que encontrar quem é o vovô ateu, quem é a equação vovô ateu. E o legal é que, se tu reparar bem, os elementos do vovô ateu estão aqui na sorvetão. Que é a velocidade inicial e a aceleração, não é mesmo? Vamos ver quem que é a velocidade inicial. Tu mesma me falou, né? -2, né? Isso aí. Então a gente vai construir a vovô ateu, ó. -2 mais agora a aceleração. Quem é? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Uhum. Pronto. Vovô ateu feito. Equação que me dá a velocidade em função do tempo feita. E agora, bem, agora a gente quer saber onde muda de sentido. Agora sim. Eu quero que a velocidade seja zero. Uhum. Zero aqui. -2 mais 2,5 de t. E agora é só isolar o t, não é mesmo? Então, eu sei que vai ser t igual a 2 dividido por 2,5. Eu odeio fazer conta com vírgula. Eu sei que 2,5 é 5 sobre 2. Isso aqui vai ficar 4 sobre 5. Que, se eu quiser, eu posso escrever em número decimal, é 0,8 segundos. Eu prefiro fazer por conta. Se tu puder usar... bem, claro. Com vírgula. Questão de costume. Tu vai poder usar a calculadora na prova? Não. Então pode ter certeza que o professor preparou as questões para fazer com fração, tá? Você pode repetir o da fração? Que fração ele também? Tá, o negócio é o seguinte, a gente tinha que dividir esse 2 por 2,5, né? Aham. Aqui tá o 2. E aqui tá o 2,5. Agora, como é que eu sei que 2,5 é 5 sobre 2? Bem, 2,5 não é metade de 5? Ah, tá. Entendi. 5 sobre 2. Agora eu usei aquela propriedade que, quando tu tem fração de fração, tu multiplica o de baixo pelo de cima, né? Então por isso que ficou 4. E daí, aqui, para transformar rapidamente para isso, eu pensei em dinheiro, né? Porque, né, eu tenho quase R$1 inteiro, né? Falta só um quarto para dar R$1 inteiro. Quanto é um quarto de R$1? R$1 dividido por 4, 0,2. 20 centavos mais 20 centavos mais 20 centavos mais 20 centavos. Real, né? Então tá aí. Beleza. Ou pega e divide 4 por 5, né? Isso aí é o de menos. Muito bem. Agora eu quero que você comece para talvez nesses últimos instantes de aula a gente começar queda livre ou movimento oblíquo, vetor, alguma coisa nova assim. E na próxima aula a gente focar em dinâmica, tá? Aula de hoje cinemática, aula de amanhã dinâmica. Uhum. Que são duas
duas problemas de natureza diferente, né? Então é bom que a gente separe bem as aulas. Beleza, dá uma lida aí e vai me respondendo. A velocidade inicial é 0,75 metros por segundo. Perfeito. O espaço inicial daí é 0,25? Metros, isso mesmo. A aceleração é 1, 0? Isso. É 0? Não, aceleração não é 0, é 1. Tá, 1. Não, Ah, desculpa, não é nem 1. Ela é 2, na verdade. Menos é 2, 2, provavelmente. verdade, não Tu tem pode. que lembrar que é o último termo, vou escrever só Aham, ele, tá? AT² sobre tá 2. bom. Então é o numerinho que está multiplicando aqui para dar esse menos 1 que nós estamos vendo. Então, obviamente, tem que ser o menos 2, né? Beleza? Aham, Show! Muito bem, então agora desta equação, que você sabe a aceleração e a velocidade, você pode criar a sua função da velocidade escalar, que é a voateus, em outras palavras. tá. Ah, daí... E qual que é o tempo... O V e o T fazem parte da equação, tu não vai substituir por nada. Da mesma forma que aqui nessa Ah, equação é. tem o S e tem o T, né? Tá. Eles Então, fazem parte da equação. é só para escrever ela, né, essa questão? Uhum. Então, fica V igual a 0,75 mais 2T? Menos 2T, né? Aham, menos 2T. Perfeito. E agora aí, me responda aí. Um instante. Peraí que eu vou ter que... 0, 0... Metade de 0,75, né? É, metade... Beleza. Que 0, deve ser 0,37. 0,37. Isso. 0,375. Perfeito, perfeito. Bem, vamos rapidamente ver então uma coisa muito interessante, que é o movimento oblíquo, tá? Claro, dava para explorar muita coisa, dá para fazer o problema da Bhaskara aqui, que seria o instante que o móvel vai para o espaço inicial. Daria para fazer problema de encontro, muita coisa. Aqui um encontro aqui da Ferrari e da moto aqui, daria para fazer. Problema de corpo extenso, tipo um trem passando por um túnel. Muita coisa, né? Mas eu vou pular porque isso Aham, pode ser que não caia, mas o que eu passei com certeza vai cair. tá bom. Aqui ele vai falar de queda livre, que é o movimento, só que é o movimento na vertical. Então é mais fácil, porque tu já sabe sempre quem é a aceleração, que é a aceleração da gravidade, o 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Daí, vamos pular tudo isso. Claro, recomendo que tu dê uma lida, né? Ele vai falar de vetores aqui, e o segredo dos vetores está no seguinte. Tu só tem que decorar duas coisas. Uma que para tu obter o vetor resultante aqui, tu tem que fazer Pitágoras, né? Quando tiver um vetor na vertical e outro na horizontal,
tu faz Pitágoras, olha ele fazendo Pitágoras aqui, e achando que esse vetor roxo mede 5, Pitágoras. E outra coisa que tu tem que decorar é a decomposição. Aqui, ó. Se tu tem o vetor da diagonal aqui, que seria a hipotenusa, né? E tu quer escrever os caras aqui horizontal e vertical, antes de mais nada tu tem que saber, é possível vetorialmente fazer esse vetor aqui como a soma desses dois. Que nem um número, né? O 5, tu pode fazer ele como 2 mais 3. Tu escreve um número como a soma de outros dois. Tu escreve o vetor como a soma de outros dois. Agora, como encontrar esses vetores? Se tu quer pegar a horizontal aqui, vê cosseno teta. Se tu quer pegar o vertical, vê seno teta. Que tem que decorar. Eu vou até bater um print disso. Me lembra de mandar esse livro para você depois, tá? Tá bom. Esse livro é show de bola. Isso aí tu tem que... E o que é esse? O quê? Essa fórmula é do quê? Decomposição de vetor. Tá. Só assim para tu conseguir fazer o que a gente vai ver agora, ó. Que é o movimento bidimensional. Que é... Bem, ainda não é exatamente aqui. Aqui já é bem mais focado. O lançamento horizontal, o lançamento oblíquo, que seja. O tipo de problema clássico que os professores pedem, olha só. Né? Bem, basicamente, eu não vou ler tudo aqui, mas ele quer saber de onde ele tem que soltar o corpo aqui para que ele caia na ilha. Né? Porque quando tu joga uma coisa, num corpo que está em movimento, ele não cai em linha reta, né? Essa é a questão. Uhum. Ele vai cair indo para frente também. É isso. Faça o experimento depois. Pega alguma coisa e fica andando e joga ela para cima. Tipo teu celular. Anda e joga o teu celular para cima e continua andando. Ele vai voltar na tua mão. Né? Porque os corpos, eles compartilham esse movimento para frente por inércia. Né? Por isso que quando o carro freia, a gente vai para frente, não é? Uhum. Porque o nosso corpo tem a tendência ainda de continuar naquela velocidade para frente. A mesma coisa essa caixa aqui. O avião estava indo para frente, a hora que tu solta, ele tende a ir para frente também. Mas a gravidade também puxa ele para baixo. Então, é isso que vai acontecer. Tá bom? Agora surgem algumas perguntas do tipo, quanto tempo ele demora para cair? Né? Ah, É uma pergunta válida, né? Quanto tempo ele demora para chegar no chão, a caixa? Como é que tu vai resolver esse problema? Bem, tu vai ter que saber algumas informações do tipo, qual é a distância até o chão, que foi uma informação dada pelo enunciado, e qual é a aceleração. Isso é o suficiente. entendi. Substitui a aceleração aqui, substitui aqui. Bem, mas que equação é essa, professor? Essa tu não mostrou para mim. Mostrei. Essa aí é a sorvetão. Só que é a sorvetão num caso muito específico. Quando a velocidade inicial é zero, por isso não tem o termo com o Ela t. tá bem diminuída, né? Justamente, é o que eu estou te falando. É a sorvetão, só que com a velocidade inicial sendo zero e a posição inicial sendo zero também. Ah, tá. Daí acaba sobrando só o termo da aceleração, não é mesmo? Tá. É isso que ocorreu aqui. Daí tu substitui as coisas e tu encontra que o tempo é 12. Então ele demora 12 segundos para cair. Esse Onde? daí é Diga. qual o nome dessa equação? É o sorvetão, só que é o sorvetão com a velocidade e com a Não, mas posição. tipo, não é decomposição de vetor, é o que esse? Tá, de onde esse problema aqui? Esse é um problema de movimento bidimensional. Tá. É que senão senão eu me perco se eu não souber o nome. Ah, sim, sim, sim. É um problema que está ocorrendo nas duas dimensões ao mesmo tempo. Em Y e em X. Tá? E agora, o negócio é o seguinte. Veja que para resolver isso aqui, a gente não precisou de nada envolvendo o eixo X. Só que para encontrar uma coisa aqui no eixo X, a gente vai precisar de uma informação obtida no eixo Y. Veja que a segunda pergunta é: a que distância na direção horizontal o pacote deve ser abandonado? Ou seja, qual é a distância da ilha aqui? Ele usou sorvete para isso. Tá bom? Então, x igual a v vezes t. É o sorvete, só que em vez de tu ter o s igual a s0, ele colocou tudo dentro do x aqui, que é o deslocamento.
Eu vou falar melhor sobre isso na próxima aula. Ou tu pega esse problema e lê, tá? Eu vou copiar e O colar que ele que para é um você. G? Aceleração da gravidade. Tá. É que agora eu tenho outra aluninha. Daí não posso continuar. Mas amanhã a gente continua, beleza? Tá bom. Então tá bom, Jorge. Até amanhã. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.